E aí, galera do Me Salva, tudo certo? Agora a gente vai começar o nosso módulo de músculo-esquelética em relação ao membro superior. Mas, antes de a gente começar a ver a fundo quais músculos fazem parte do membro superior, quais ossos fazem parte, quais articulações, eu quero que a gente pare para pensar um pouquinho sobre a função do membro superior para a nossa vida. Porque se a gente parar para pensar sobre para que tudo isso serve, fica muito mais fácil da gente entender depois o porquê o músculo é do jeito que é, o porquê da articulação é do jeito que é e para que tudo isso serve. Então não fica tanto uma decoreba da anatomia, mas começa a fazer sentido, assim as coisas vão se encaixando e eu acho que ajuda muito na hora da gente aprender em relação aos músculos, tá? Então, eu quero trazer aqui um pouco sobre uma reflexão dessa função do membro superior no nosso dia a dia. Então, se a gente for parar para pensar nos movimentos que a gente faz, a gente percebe que o membro superior envolve uma grande mobilidade e, ao mesmo tempo, uma grande especificidade, que são características praticamente opostas. Então, em relação à grande mobilidade, a gente tem os movimentos do complexo do ombro, que nos permitem, então, fazer esses gestos esportivos, como uma raquetada do tênis, como movimentos da ginástica olímpica, como a remada do surf, ou então uma braçada da natação. Já em contrapartida, a nossa extremidade distal, o nosso complexo de punho e mão, vão nos permitir movimentos muito específicos, movimentos de controle fino, como por exemplo, a escrita, o manuseio. Opa, tá virada. O manuseio de uma tesoura, ou então a gente passar o fio dental, ou manusear um hashi para comer um sushi final de semana, ou então manusear chaves para abrir portas. Então, como vocês podem perceber, são características muito diferentes. E em relação, então, ao ombro, a gente vai ter músculos que são maiores, que são característicos assim que vão nos permitir fazer esses movimentos mais explosivos, com maior força. Porque a nossa extremidade proximal, então o punho, o ombro, vai ter que ter então essa característica de fazer movimentos rápidos, movimentos amplos, movimentos de força. E por isso a gente vai ter vários músculos aqui em volta dessa articulação que vão nos permitir tudo isso. Já se a gente for parar para pensar em relação a punho e mão, a gente tem articulações diversas aqui, de dedos, de punho, carpo, enfim, várias articulações pequenas que vão realizar movimentos muito específicos, tá? Em movimentos de pequena amplitude e movimentos de grande controle motor fino. Então, a gente vai ter que ter músculos muito pequenos em grande quantidade para nos permitir a realização de todos esses movimentos de maneira adequada. Então, aqui a gente vai ter vários músculos menores envolvendo essas articulações distais, tá? E outra coisa só que eu queria que a gente parasse para pensar é que no meio disso tudo, no meio entre ombro, tá? Entre aqui extremidade proximal e extremidade distal, a gente tem a articulação, o complexo do nosso cotovelo. Aqui, 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 que vai ser importante para fazer essa transmissão de força entre o proximal e o distal. E por isso é uma articulação chave também para o nosso membro superior, tá? Então, vai permitir que a gente faça, então, tanto movimentos de grandes amplitudes, quanto movimentos mais específicos, como pentear o cabelo. Bom, então como o nosso módulo vai funcionar? Eu queria que vocês entendessem isso um pouquinho, enquanto eu ajeito aqui a câmera para a gente. O módulo de membro superior, assim como o módulo de membro inferior, vai ser dividido em complexos, tá? Eu dividi assim porque eu acho que faz mais sentido na hora que a gente for entender os músculos e as articulações. Então, aqui a gente tem uma vista anterior e posterior do nosso membro superior. Lembrando que
ele... Ai, não ficou bom aqui o foco, né? Ah, acho que agora melhorou. Bom, então, na nossa parte proximal, que nem eu falei para vocês, a gente tem o complexo do ombro, tá? E aqui na parte distal, a gente tem complexo punho e mão. E no meio, o complexo do cotovelo. E vai ser assim que a gente vai ter as nossas próximas aulas, tá? A gente vai ver primeiro tudo em relação a ossos e articulações de ombro, depois, desculpem, músculos também, depois ossos, articulações e músculos de cotovelo e antebraço, e por fim, ossos, articulações e músculos de punho e mãos, tá? Para facilitar, então, a gente entender para que serve tudo isso e não ficar tanta decoreba na anatomia, apesar de eu saber que isso é um pouco difícil de não acontecer, né? A gente tem que decorar, infelizmente, o nome dos músculos, ossos, enfim. Tá certo? Então, é assim que vai ser dividido esse nosso módulo. Então, agora, nas nossas próximas aulas, a gente vai começar em relação ao complexo do ombro. Lembrando, então, que o que é muito importante a gente saber, que eu já estava quase me esquecendo de falar para vocês, que além, então, dos nossos ossos apendiculares, a gente tem o osso da clavícula e da escápula, que são os ossos que fazem parte do nosso cíngulo do membro superior, que a gente já viu no nosso último módulo, se eu não me engano, que vai então prender o nosso braço ao eixo. E que então a gente vai ver agora na nossa próxima aula a importância desses ossos aqui e dessas articulações para permitir então uma estabilidade, tá? Proximal, que vai refletir então em todos os nossos movimentos de braço. Tranquilo? Então era isso para essa aula e a gente se encontra nas próximas.